Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Ronaldo e uma informação importante lá do canal do Nicola, né? E também por meio do seu blog no Super Esportes, onde lá naquela coluna ele escreveu um pouco sobre como o Cruzeiro tem sido procurado por grupos interessados nas ações da SAF do clube, ou seja, grupos aí de empresários e fundos de investimentos procurando o Cruzeiro para comprar um percentual. Vocês vão lembrar que isso não é de hoje, eu mesmo já venho falando isso para vocês há muito tempo, né? Que o Cruzeiro vai receber propostas nesse sentido, e o Ronaldo, desde quando comprou o clube no final, lá no dia 18 de dezembro de 2021, tinha deixado claro que se aparecesse uma proposta, tinha interesse de vender um percentual da Raposa. É claro que o Ronaldo vai continuar sendo o dono do Cruzeiro e tudo mais, não vai ter mudança nenhuma em relação às decisões do clube, até porque esses fundos interessados e empresários também seriam um percentual mínimo ali, ó, 5, 10, no máximo 15%, e o Ronaldo sozinho detém 90% das ações da SAF. Ele pode vender até ele ficar com 55% ali, por exemplo. Se ninguém tiver mais do que ele ainda vai comandar as ações do clube e no dia a dia. Então eu tenho certeza que vai sim ter propostas e o Cruzeiro vai acabar sendo vendido um percentual em breve. O sócio do majoritário da SAF, igual o Ronaldo, pagou 400 milhões por 90% das ações da SAF, mas vai lembrar que ele é responsável direto por aquela dívida de R$1 bilhão, tá? Então o Cruzeiro foi vendido ali por 400 milhões para ser aportado em investimentos, mais aquela dívida gigante de R$1 bilhão, né? Então se você for fazer o combo de 1 bilhão e 400. Mas para facilitar agora esse fluxo de caixa, né, até porque ele acabou de comprar o Cruzeiro em final de dezembro, né, e agora já tem essa proposta, ele está pedindo hoje por 10% das ações 110 milhões de reais, tá? Valor aí que praticamente multiplicava por 3 o valor inicial, porque se você for pegar lá em dezembro, ele pagou 10% na média das ações por 44 milhões de reais a 10% das ações. Está pedindo agora 110 milhões por esse mesmo percentual. Vamos ver, né, se esse fundo aí, que não teve o nome divulgado, vai aceitar essa proposta ou não. Lembrando que no início do ano, até o Pedro Lourenço foi um dos interessados na SAF, de acordo com aquela época lá com matérias do O Tempo, do Super Esportes, era um valor próximo de 89 milhões de reais por 20% das ações, quando estava começando ainda o campeonato estadual. Então, para você ver agora, o Ronaldo pedindo um valor quase que o dobro, né, daquela pedida de 20% por 89 milhões, agora 10% por 110 milhões de reais. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você acha que vale a pena, se você acha que não vale. O Cruzeiro aí, que eu tenho certeza, agora, ainda mais tendo o Ronaldo, né, que é uma figura pública como dono da Raposa, vai aparecer vários interessados, sem sombra de dúvidas. Acho que se vender para um fundo aí interessante, pode acabar beneficiando a Raposa, né? Valorizando ainda mais o valor de mercado, o Ronaldo tendo um lucro imediato no clube e tendo também uma obrigação de aportar, né? Vai ter mais condições ali de colocar um dinheiro, que ele conseguiu um lucro junto ao futebol, então facilitaria muito mais a vida aqui da Raposa. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa história, sobre esses valores também. Vale ressaltar, se o Cruzeiro fosse avaliado, né, 10% das ações por 110 milhões de reais, nós poderíamos dizer que aqueles 400 milhões que o Ronaldo pagou por 90% das ações, valeria algo próximo hoje de 990 milhões de reais. Quero saber a sua opinião. Quero falar com vocês também sobre o novo patrocinador chegando aqui na Raposa. Notícia lá do Guilherme Pio, que trouxe já na manhã dessa última terça-feira, junto à Rádio Itatiaia, onde ele publicou o seguinte lá no seu Twitter, abre aspas: Cruzeiro perto de anunciar um novo patrocinador, que trata-se de uma empresa de aluguel de veículos, tá? MM Aluguel de Carros. Clube irá terceirizar toda a frota de veículos da SAF, fecha aspas. E assim, a MM, que cresceu bastante nesses últimos anos e tem aí como tentar nessa expansão, essa parceria junto ao Cruzeiro. Lembrando que até esse momento que eu estou gravando o vídeo, não tivemos mais atualizações, nem lá da Rádio Itatiaia, nem também do Guilherme. E assim, para ver em relação como que vai funcionar, se vai estampar, por exemplo, alguma parte da camisa, se vai ser, por exemplo, só em placas dentro de casa. Mas enfim, interessantíssimo. E lembrando, o primeiro patrocínio na era Ronaldo para o time principal, tá? Então, uma notícia aí bem interessante, que a Raposa ainda não tinha anunciado nenhum novo patrocinador desde quando o Ronaldo chegou aqui no Cruzeiro. Muito porque também ele estava pedindo um valor mais alto, né, para fechar aqui com a Raposa no decorrer do ano. E eu vejo que pode ser aí um dos caminhos, né, da Raposa fechando patrocínios, quem sabe já pensando também no ano que vem na Série A. Vale ressaltar que grande parte dos patrocínios do Cruzeiro vai até o final
dessa atual temporada. E assim, eu vejo que ano que vem vai ter uma grande reformulação, inclusive boa parte deles, se o Cruzeiro receber uma proposta um pouco maior, pode acabar optando por rescindir e pagar uma compensação ao patrocinador para a chegada de um novo. Então eu vejo que ano que vem o Cruzeiro, espero eu, né, voltando à Série A, vai ter sim várias empresas interessadas em patrocinar o Cruzeiro, ainda mais pelo time estar voltando à primeira divisão e também por ter o dono, né, o Ronaldo. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você achou dessa história da MM, né, aluguéis de carros, e também do Cruzeiro terceirizando toda a sua frota de veículos para o restante do ano, uma atitude que já tinha, né, interesse da SAF desde quando o Ronaldo tinha comprado. Eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo é sobre o acerto do Cruzeiro com o Mineirão e a Minas Arena, onde o Cruzeiro vai mandar todas as suas partidas até o final da Série B no estádio. Notícia bem interessante, tirando esse jogo contra a Chapecoense na próxima rodada, que vai ser em Brasília, tá? Inclusive em breve o Cruzeiro divulgando a opção de compra, né, para comprar os ingressos para esse duelo. Então, todos os jogos do Cruzeiro fecham esse acordo com o Mineirão até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Notícia muito boa, que ficamos na dúvida, né, se tivesse algum outro show que não pudesse o Cruzeiro jogar dentro de casa, é algo que poderia prejudicar o Cruzeiro, porque hoje nós temos 100% de aproveitamento jogando dentro de casa. Então, às vezes teria que mudar de estádio, ou por Independência, ou vender algum outro jogo para outro estado, igual jogar em Brasília, por exemplo. Pode ser uma diferença e que os adversários aproveitem, né, do Cruzeiro justamente por conta disso, mas uma notícia muito boa trazendo aqui para vocês. E só lembrando, a SAF do Cruzeiro que fez esse acordo, mas a instituição da Raposa, né, a instituição Cruzeiro Esporte Clube, que ainda tem dívidas com a Minas Arena, inclusive era para ter feito uma parcela, um pagamento, né, de uma parcela de algo próximo de R$140 mil, R$116 mil em julho desse ano, porém não aconteceu. O Cruzeiro alega que essa parcela está junto com o montante total de R$20 milhões que entrou por um pedido de recuperação judicial com a SAF. Então o Cruzeiro alega que está tudo incluído, né, nessa declaração que o Cruzeiro fez por conta dessa recuperação judicial. Então, pelo que parece, tudo tranquilo até aqui entre Cruzeiro e Minas Arena. Gostei bastante da notícia, que o Cruzeiro ainda não descarta, né, a possibilidade de ter um estádio próprio em Betim. Teve essa possibilidade lá também. Vamos esperar para ver qual vai ser as novidades daqui até para o final do Campeonato Brasileiro. Só lembrando aqui os próximos jogos que o Cruzeiro vai jogar dentro de casa. Vou falar bem rápido, mas os jogos que o Cruzeiro vai ter como mandante. Vai receber a Tombense, também tem Chapecoense, Náutico, Criciúma, Operário, Vasco, Ituano, Guarani e CSA na última rodada. Espero lá o Cruzeiro já ter conseguido, né, o acesso à primeira divisão. Eu vejo que desses duelos o Cruzeiro dá para vencer dentro de casa. Espero, né, aí, ó, se vencendo Tombense, tem também, no caso, um jogo aí contra o Criciúma, Náutico, Operário, Ituano e Guarani. Acho que dá para ganhar tranquilo, tá? Se o Cruzeiro fizer o jogo que está acostumado a fazer, e essas 7 vitórias até aqui já seriam mais do que suficiente para garantir o acesso do Cruzeiro de volta à Série A, fora as mais 9 partidas, né, que o Cruzeiro tem jogando fora de casa. Está falando aqui sobre o desempenho do Cruzeiro fora de casa, onde assim a Raposa enfrenta o Brusque nesse final de semana, no sábado às 11 horas, partida fora de casa, onde o Cruzeiro é o melhor visitante da Série B, porém não vence fora na competição há quase 2 meses. Então a Raposa vai tentar quebrar esse jejum assim de vitórias contra o Brusque, ex-time do Edu, né? Então vamos ver se a lei do ex vai funcionar também dessa vez, assim como foi no jogo da ida pro Edu e pro Cruzeiro. E a última vitória aqui da Raposa fora de casa foi lá no dia 2 de junho, uma vitória de 2-1 sobre o Operário na 10ª rodada, jogo também fora de casa. E assim, depois disso jogou contra o Vasco, Ituano, Guarani, CSA fora, além também do Fluminense, e em todos esses não ganhou, né? Apenas empatou com o CSA e com o Ituano, derrotas para o Vasco e o Guarani na Série B e o Fluminense na Copa do Brasil. Então a Raposa vai ter essa missão aí de vencer um próximo jogo fora de casa, sem dúvidas um adversário difícil, que é o Brusque fora, porém o Cruzeiro teve um aproveitamento interessante, por exemplo, no ano passado, né, com a vitória fora ali, com o gol do Giovani no finalzinho, né, naquela partida com o Vanderlei Luxemburgo. Então vamos esperar aí que o Cruzeiro volte a vencer e que, sem dúvidas, como a rodada já começou favorecendo a Raposa, poderia ser bom, né, o Cruzeiro vencer mais um jogo, poder abrir uma vantagem bem interessante em relação ao 5º colocado. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Carlos Ferreira Rocha, que era, no caso, ex-dirigente do Cruzeiro, que indicou algumas peças carentes do time, pensando em reforços para a próxima temporada, onde assim, ele não está falando que o Cruzeiro tem que trazer essas posições
ainda desse ano, mas, por exemplo, o Cruzeiro subindo para a Série A em relação a esse time, o que teria de mudança de uma pessoa que já trabalhou, né, dentro do clube em entrevista ao Super Sports. Enfim, ele que era, no caso, interlocutor do conselho gestor com o departamento de futebol, ou seja, era especializado nessa área também de análise de desempenho e também de contratações, onde, de acordo aí com a opinião dele, ele disse o seguinte, abre aspas, na minha opinião, um goleiro reserva, um zagueiro para ser titular, um lateral direito titular e um lateral esquerdo titular, além também de um meio atacante pela esquerda, 2 atacantes pelas beiradas e um centroavante, todos esses sendo os titulares, né? Ou seja, um ponta esquerda, um ponta direita e um centroavante para chegar sendo titular na Série A. Na opinião aí do Carlos, seria esses os reforços que o Cruzeiro teria que trazer para ser um time para jogar a Série A no ano que vem de 2023, ou seja, trazendo ali um zagueiro para ser titular no setor, um ponta esquerda, um ponta direita, um atacante e também, no caso, um meio campista, ou seja, seria 5 atletas para serem titulares e também 2 para ser uma composição do elenco. Eu concordo que o Cruzeiro realmente tem um time interessante, alguns jogadores vêm se destacando, porém oscilando bastante. É claro que é um time bem limitado ainda, se você for pensar na Série A, mas eu tenho que pensar primeiramente em subir para a Série A, né, e ano que vem ter um planejamento mais detalhado. Até porque eu vejo que, por exemplo, o Edu está numa fase que ele não está fazendo gols, mas mesmo assim, eu acho que no Cruzeiro pro ano que vem na Série A não deveria pensar já de cara em trazer um novo atacante, um novo centroavante, até porque o Ronaldo é bem pé no chão, não vai sair gastando muito dinheiro com isso, ainda mais uma posição que um jogador na temporada anterior fez mais de 20, 25 gols, né? Então, eu acho que o Cruzeiro não vai sair contratando isso tudo, mas eu concordo também que, por exemplo, lateral direito, que agora eu vou falar sobre um que pode ser para a Série A, teria que chegar no Cruzeiro também, uns pontas, ter algum jogador que tenha uma sequência maior. Eu gosto muito do Jajá, por exemplo, mas se ele for lesionar bastante, teria esse problema também. O Rafael Silva também é um baita jogador, porém, se ele ficasse lesionando, não teria uma sequência muito boa para a Série A. Então eu vejo que o principal é o seguinte, deixar boa parte desse time, meio que para alguns, por exemplo, trazendo algumas posições de novos jogadores que seriam sim titulares, eu vejo com um zagueiro, por exemplo, e deixar o jogador que estava sendo titular na Série B como um reserva imediato na posição. Não quer dizer que o jogador vai ficar no banco de reservas, jogar 6 partidas no ano, mas ser um substituto imediato, até por conta do Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual e todas as competições, né, aqui no Brasil, demandarem bastante ser um campeonato